Olá, se você não me conhece, eu sou o Mal, sou do Nuvem de Graça Missões Urbanas e eu gostaria de compartilhar um pouquinho da Bíblia com você. Mas antes, eu queria te pedir para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo, se inscrever nos nossos canais, nas nossas mídias sociais. Hoje eu queria falar sobre livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma ilusão. Quando eu era prego, o diabo me batia. Agora sou martelo, bato nele todo dia. Pois é, o livre-arbítrio é uma grande ilusão. Lamento informar, mas a própria Bíblia, ela contesta essa ideia de livre-arbítrio. Provérbios fala que o homem escolhe os seus caminhos, mas quem dita os passos é o Senhor. Deuteronômio, Deus fala a Josué, olha, eu vou colocar diante de você dois caminhos, um caminho de bênção e um caminho de maldição, você vai escolher. Então a liberdade existe de escolha. A liberdade, a autonomia de escolha, o poder de decisão autônomo, ele existe. Mas essa liberdade, ela é limitada. Porque perceba que um livre-arbítrio é uma liberdade de arbitrar, uma liberdade de escolher sem ônus. Agora, se existe um parâmetro, existe uma régua ali onde, dependendo do que eu escolher, eu vou colher os frutos bons disso, ou dependendo daquilo que eu escolher, eu vou acabar trazendo destruição, trazendo um peso, afetando diretamente, inclusive, as próximas gerações. Então, essa liberdade ela é limitada. Sabe, existe um outro ponto, se a gente até sai da questão religiosa, onde boa parte, mais de 80% do que nós pensamos agora, estamos pensando, estamos decidindo sobre a nossa vida, sobre os próximos passos que iremos dar, faz parte de um universo fantasioso. Nós parametrizamos as nossas decisões a partir de um ideal social que foi criado pelo meio, pela cultura. Então não é uma decisão puramente minha. É muito difícil o indivíduo que consegue se sacar do meio, se sacar desse ambiente sociocultural, para que ele tome uma decisão pura, limpa, autônoma em todos os sentidos. Então, nesse aspecto, também o livre-arbítrio é ilusório. Perceba que a regra não é colocada por Deus também, quando a gente volta na religião, como uma punição. Ah, se eu agir mal, eu vou ser punido por Deus. Não. Na verdade, é uma condição de excelência estabelecida por Deus na criação. Deus nos criou para isso. Você pega a abelha, qual que é o propósito da abelha? E a abelha vive pelo propósito. As abelhas todas, elas agem ali juntamente com a rainha, para a construção da colmeia, para a produção do mel, para polinizar. Ela sabe qual é o propósito. A planta ela existe para fazer a fotossíntese, esse é o processo dela. E ela faz isso muito bem, porque ela vive pelo propósito. E aí sim existe uma liberdade, e essa liberdade plena, que não é mais uma liberdade de arbitrar, mas é uma liberdade de ser. Esse é o convite, essa é a proposta de Cristo. Porque aquele homem original que foi criado com um manual pré-estabelecido e que saiu desse manual, começou a ser usado por ele mesmo de uma forma errada e foi deformando sua natureza, ele se perdeu de Deus, ele foi desligado de Deus. Não existe uma ligação mais entre o homem caído e Deus. Mas Cristo, ele propõe essa ligação, ele propõe esse acordo, ele propõe esse contrato. E aí existe nesse contrato uma liberdade, a liberdade do não. E essa liberdade ela é plena, porque o que a gente percebe do não, de forma limitada, é que o não é castrador. Eu não posso, eu não devo, não me cabe, não é possível. Mas o não que é estabelecido nesse contrato entre Cristo e o homem é um não libertador. Eu não preciso. Eu não preciso ter para ser. Eu não preciso me expor para ser. Eu apenas sou. Eu vivo o propósito daquilo que eu fui criado para ser. Eu não preciso ser uma réplica do meio. É engraçado, hoje eu estava com uma pessoa e ele falou, pô, você gosta de rock? Eu falei, gosto. Mas você gosta de sertanejo? Eu falei, gosto. Mas você gosta? Cara, eu tenho liberdade. Eu não preciso seguir uma regra. Eu não preciso seguir um padrão. É triste ver que as pessoas, como elas não conseguem enxergar a sua própria identidade, elas buscam a sua identidade nos outros. E aí quando elas encontram um grupo que é comum a elas, onde elas se sentem parte, aí elas
descobrem uma identidade, que não é nem uma identidade do ego, não é o seu eu real, mas é uma identidade colocada por outros. É apenas mais um rótulo. E esse é o problema. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Todas as coisas são lícitas, mas eu não posso me deixar dominar por nenhuma delas. Eu tenho essa liberdade, é a primeira liberdade que eu tenho de me entregar para ela. De ser escravo dela, de me render a ela. Porque eu sei que essa proposta, ela é a única que pode me libertar. Eu me escravizo para me libertar. Isso é muito mais que religião, isso é muito mais que estilo de vida, isso é muito mais que filosofia. É interessante que Sêneca, que foi um dos principais filósofos da história e o mais eminente na época de Paulo, ele escreve a Paulo e ele fala, olha cara, eu tô pirando aqui quando eu leio. Ele teve acesso a algumas cartas de Paulo e ele fala, cara, isso não pode sair de você. Não é possível que alguém consiga tirar essas ideias de si próprio. Você é enviado de algo muito maior. Isso é uma loucura. E na verdade o que ele não entendia é isso. Quando Paulo se entrega, como ele fala, olha, não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim. Quando ele se entrega para isso, ele libera a sua mente das fantasias. Porque o universo fantasioso é um universo coletivo, onde os meus planos se dão por demanda de outros, e essas demandas elas são fantasiosas, porque eu não conheço a mente dos outros, e eu quero ser apenas um clone. Nós somos clone da sociedade. A gente brinca muito sobre o clone, mas nós somos clones da sociedade. Nós já somos marcados. Muitos crentes falam assim, a marca que vira, nós já somos marcados pela sociedade, não é? Nós já temos essas marcas ideológicas que fazem nós vivemos de forma fantasiosa, achando que temos uma plena liberdade que não temos. Mas quando essa liberdade ela nos atinge, a gente está pronto para abrir a nossa mente, expandir e transformar tudo que é fantasia em imaginação, em poder criativo de Deus. Imagina que a primeira manifestação de poder foi o poder criativo e nós, como sendo a imagem e semelhança dele, nós temos essa possibilidade de criarmos novas condições de vida, de caminho, de sociedade, de coletivo. E aí nós começamos a trazer esse reino dos céus. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, transformem a sua mente. É isso que a palavra quer dizer no texto original, porque o reino dos céus é chegado e você precisa ser um agente multiplicador desse reino. Sabe? A própria ideia de ter um livre-arbítrio me faz querer ser e ir além daquilo que eu posso ser ou fazer, porque é isso que nos faz afastar de Deus, essa fantasia, que podemos ser mais em nós mesmos. Sabe? Então, eu queria propor para você hoje, esquecer, parar de viver as sombras, não é? A gente vive as sombras de algo que é muito maior. A gente vive querendo ter, poxa, a minha igreja, a minha família, a minha casa. A gente quer ter tudo isso. E quando a gente resolve, a igreja que eu sou, sabe? Eu sou a igreja. Eu sou a igreja de Cristo. A família que eu sou, que eu faço parte. Nós somos parte de algo muito maior. O próprio propósito que o Senhor nos chama a viver é muito maior que a nossa própria vida. Para a liberdade que o Senhor nos libertou, a partir de uma escolha, de se entregar, de se fundir a Ele, como uma única coisa, a própria vida de Cristo em nós. Pense nisso, eu te amo em Cristo. Beijo.